Olá, amigos do Toque de Vida. Cada dia trazemos um assunto. Alguns interessam a alguns, outros assuntos não interessam a outros. O de hoje eu tenho a impressão que vai interessar a todos. Mindfulness, já ouviram falar? Eu também sei pouco, eu estou curiosíssimo para aprender. E para aprender sobre algo tão legal e tão importante para nossas vidas, Alfredo Lullier, que já esteve conosco aqui e nos traz o prazer de nos ensinar hoje. Olá, Alfredo. Olá, Vilney. É um prazer estar de novo aqui contigo, com os teus ouvintes e assistentes. E estou à disposição. Falar de mindfulness para mim é um prazer. Pois é, a palavra já é estranha, ela não é de um domínio público que todo mundo, mindfulness é por aqui e para lá. Começa nos explicando o que é, o que significa, para que serve. Mindfulness é uma palavra que não tem uma tradução boa, né? A tradução melhor que se encontra é atenção plena ou consciência plena. Ela trata de definir um tipo de meditação que é derivado do budismo tibetano, né? E que foi trazida para dentro da universidade por um pesquisador, o John Kabat-Zinn, é um biólogo. Ele esteve no Tibete e adaptou, ele criou um formato de terapia, pode-se dizer, embora ele não fosse um terapeuta, assim, ele criou um formato de terapia para fazer pesquisa, principalmente, que é o MBSR, que é o redução de estresse baseada em mindfulness. Tem por objetivo diminuir a ansiedade. Estamos falando E então ele de um tipo de meditação que pode ser usado como uma forma terapêutica, é isso? exatamente. Aliás, aproveita, vamos dizer assim, a meditação para influir sobre o funcionamento do cérebro, né, da mente, e produzir algum efeito terapêutico a partir daí. Foi nesse sentido até que eu busquei o mindfulness, né? Embora, como terapeuta de cognitivo comportamental, nessa linha da cognitivo comportamental, as terapias mais recentes cognitivas comportamentais, muitas delas, se não todas, agora tá pensando, aproveitam, vamos dizer assim, a ideia do mindfulness, não necessariamente realizando meditação na terapia, mas algumas ideias que estão no bojo do mindfulness. A gente pode conversar mais sobre isso. Bom, nós estamos vivendo uma época de muitas ansiedades e as pessoas estão em casa e provavelmente a primeira pergunta, isso implica em uma formação, uma preparação, curso, isso serve para todas as pessoas? A quem serve? Pois é, nós estamos num ponto assim de pesquisa do mindfulness em que a gente tem já muitas evidências de resultados para ansiedade, para depressão, para dependência química, para transtornos alimentares, para uma série de coisas, né? Para uma série de transtornos, né? Então, as pessoas que têm esses transtornos, uma vez que façam essas terapias, poderão se beneficiar. Bem, é uma técnica de meditação em que um terapeuta aplica num paciente ou as pessoas podem se auto-aplicar. Não necessariamente seja um terapeuta, pode ser um instrutor de mindfulness. Nós temos várias pessoas que não têm habilitação para ter como terapeutas, né? Fisioterapeuta, que não tem habilitação como terapeuta psicológico, vamos dizer, nutricionista, gente trabalhando com mindfulness, instrutor de mindfulness. Então, para uma pessoa sadia, por exemplo, que não tem um transtorno, não tem grandes problemas, ela pratica mindfulness, ela vai ter um benefício com isso, melhorando a sua saúde mental e física também, né? O mindfulness tem reflexos sobre imunidade, sobre uma série de coisas que são sobre a homeostase em geral, sobre a capacidade do sujeito de permanecer, vamos dizer, equilibrado emocionalmente. Então, como profilaxia, ou como um exercício, pode ser aplicado não necessariamente por um terapeuta. O centro mais importante que eu conheço no Brasil é da Unifesp, que se chama Mente Aberta, é dirigido por um médico clínico, um médico de medicina social,
Dr. Marcelo De Marzo, está ligado a um pós-graduação na Espanha, onde tem doutorado e mestrado em Mindfulness. Como em outras universidades já tem também, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, na Unifesp, se não me engano, agora esse ano que passou, eles começaram, já tinha mestrado, agora tem doutorado em Mindfulness também. Eu sou psiquiatra, então eu posso orientar o paciente para fazer. Se eu vejo, na minha avaliação, eu vejo que esse paciente pode se beneficiar com o Mindfulness, eu sugiro que ele faça. Ele pode fazer com um instrutor que eu vou indicar, porque tem algumas pessoas, às vezes, que a gente encontra oferecendo cursos que não são legais, assim, não são bem estruturados, então eu oriento. Ou então, aí chegando no que tu perguntaste também, de forma individual. Existem aplicativos que ajudam a fazer vamos dizer, a praticar o mindfulness de uma forma individual sem grupo, vamos dizer assim, né? Esse aplicativo que eu utilizo, que eu recomendo, ele tem uma parte que é de explicativa, de como funcionam as práticas meditativas, e outra parte que são programas, protocolos, né, em que tem várias práticas escalonadas, assim, por exemplo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e a pessoa vai fazendo conforme aquele programa, né, cada dia. Alfredo, E tem vídeo, tem sim. textos. Nós ocidentais não temos muito essa questão da meditação, né? Não é tão presente. Alguns associam a coisa mais mística. Tu, como psiquiatra, não está trazendo nada de místico, é uma questão técnica, uma forma de se ajudar. Em que se baseia? Onde é que a coisa entra na vida da gente? É o parar, o pensar, o refletir? Dá uma pista para gente. Existe vamos dizer assim, uma conexão da meditação ela provém, né, principalmente do budismo, mas outras religiões também usam a meditação, o próprio catolicismo, né, usa a meditação, o cristianismo em geral usa a meditação em algum momento, eu sei que tem, só que tem outros objetivos, ela tem um objetivo místico, né, de preparar o sujeito para insights místicos. Bom, isso não é o que a gente faz. Nós somos, vamos dizer, a questão do mindfulness em saúde mental, ela não visa orientação mística, visa influir sobre o funcionamento do cérebro através de determinada prática, ou seja, você se autoinduz um estado de concentração, não é bem concentração, às vezes é o contrário, mas é um estado de funcionamento da consciência, né, que altera o cérebro, altera o funcionamento do cérebro. E a gente tem alguns trabalhos que dão notícia, por exemplo, trabalhos com neuroimagem, né? Tem um grupo do Hospital Albert Einstein que pesquisou e pesquisa bastante com neuroimagem, também trabalhos com eletroencefalograma e outros métodos assim objetivos de pesquisa que dão notícia de alterações, inclusive neuroanatômicas, né? Mas isso não é muita surpresa, né? O nosso cérebro, de uma certa maneira, não querendo levar essa comparação muito adiante para não induzir em erro, mas ele funciona mais ou menos como uma musculatura, né? Aquilo que tu usa, o que tu usa mais se desenvolve mais. O cérebro é um conjunto de núcleos e de circuitos, né, que funcionam dessa forma. Mas, de qualquer maneira, e isso foi umas coisas que me aproximou do mindfulness, da meditação, e que eu comecei a fazer eu próprio, né, para ter inicialmente para conhecer mais a fundo, mas depois como prática mesmo, me faz bem, me diminui muito a minha reatividade, por exemplo, que é uma tendência a gente reagir emocionalmente sem antes avaliar a situação. Então, ajuda muito nesse sentido, a gente primeiro avaliar a situação para depois reagir emocionalmente. Não que a gente não sinta, a gente sente, mas a gente tem mais tempo, vamos dizer assim, regula melhor as nossas emoções. Né? Também como uma profilaxia, porque também existe evidências de que o mindfulness retarda o envelhecimento. Né? Então, à medida que a gente
pratica com mais tempo e frequência, a gente tem melhores resultados nesse sentido também. Né? Retardo o envelhecimento não só do cérebro, como físico também. Se a gente tem uma vida menos estressante, ou vamos dizer assim, um funcionamento menos estressante, a gente tende a conservar melhor, por exemplo, as nossas artérias. E isso nos dá, certamente, uma qualidade de vida melhor nas idades mais avançadas. Alfredo, na tua experiência pessoal e como terapeuta, os resultados, como são? Tu observas resultados bons? Eu tenho, assim, a minha área dentro da psiquiatria, a minha subespecialidade é a dependência química, né? Mas eu trabalho também com ansiedade, depressão, transtorno bipolar, etc. Eu tenho encontrado pessoas que têm resultados excelentes com a aplicação do mindfulness. Sempre associado ao resto do tratamento, por exemplo, a terapia e ou a medicação. Nunca eu digo assim, olha, faça só mindfulness. Tá? Isso eu diria para uma pessoa que não tem um transtorno, não está procurando um atendimento. Mas para quem tem, eu acho que tem que fazer também uma terapia ou às vezes, uma medicação. Né? Mesmo porque, para que sofrer, né? Pode melhorar mais rápido com a medicação. Mas o mindfulness também, mesmo com essas situações, ele é um coadjuvante importante aí para algumas pessoas. Outras têm muita dificuldade de aderir à prática. Às vezes até começam, se interessam, etc., mas depois não conseguem continuar a prática. Já com o aplicativo, também, algumas pessoas se encaixam na prática com o aplicativo, e o aplicativo que eu estou falando, em muito específico, se chama Lojong. Né? É um aplicativo que tem tanto para o iOS do iPhone como o Android. O do Android eu acho que até é um pouco melhor que o do iPhone. E funciona, o aplicativo ele é muito completo, ele tem ali uma série de explicações, como eu tinha dito e tal. Então, eu tenho conseguido pessoas que conseguem criar uma prática, como eu disse, assim, individual, né? Ela mesmo se orientando pelo aplicativo. Agora, até esse aplicativo, agora no período da quarentena, ele está com um prazo gratuito de 1 mês, liberando todos os recursos. Tem muitas práticas. Boa experiência, então. Mas ele sendo pago, o custo dele é alto ou não? Não, não é muito caro. É perfeitamente execuível. Um dos problemas da meditação é que tem que haver aderência. Como fazer academia. A gente tem que aderir, né? Não adianta ir de vez em quando, ou então pagar e não ir. São exercícios de meditação diários que são recomendados pelo aplicativo ou pelo terapeuta? Essa prática, a questão quando a gente fala em meditação, tem uma conotação aí de algo, né, fora do comum, etc. Não, são exercícios, é uma prática, essas envolvem pouco movimento, algumas práticas envolvem movimento, a maioria é sentado, quieto, ou no chão, mas não precisa se botar naquela posição da meditação do yoga, né, ou daquela posição de lótus, né? Não, eu nunca pratico meditação de lótus porque me dói as costas, eu tenho um encurtamento na coluna lombar que me dói muito. Então eu me fico sentado numa poltrona. E tranquilo. Não é necessário muita coisa, entendeu? Mas o que precisa é a pessoa dedicar um tempinho. As práticas, inicialmente, elas devem ser a pessoa deve fazer, para iniciar, práticas por volta de 10 minutos. Mais adiante, práticas por volta de 20 minutos, mais de 20 minutos. E elas vão te sentir um relaxamento maior, uma efetividade maior. Uma das coisas, agora falando sobre isso, uma das coisas que também a gente pode utilizar, por exemplo, que eu não citei, mas é para insônia, né? O mindfulness, ele não é o objetivo, ele não tem o objetivo específico do relaxamento e tampouco de provocar sono, mas dá para aproveitar para isso. Por exemplo, se a pessoa quer, precisa, né? Então, eu tenho encontrado, por exemplo, isso. Tem pessoas que eu consigo não usar medicação para dormir, ou usar uma medicação, uma dose bem mais baixa, associando a prática de mindfulness. Interessante. De que produza maior relaxamento.
tem duas coisas básicas para meditar mindfulness, relaxamento e atenção, e foco. Né? Então, a gente pode aproveitar o relaxamento. Tem algumas práticas que a atenção se focaliza principalmente no corpo, que são de um poder relaxante muito forte. E às vezes ajuda a dormir. Também, por exemplo, uma outra indicação que não é especificamente assim de transtorno mental é dor, né? Dor crônica. A gente tem até um programa de mindfulness que é dedicado a pessoas que sofrem de dor crônica. A transformação é muito grande, porque a pessoa aprende a lidar com a sua dor, e isso reduz a dor, ou então ajuda muito a pessoa a conseguir, por exemplo, lidar com um problema da dor crônica, que é a influência que isso tem no humor, né? Pô, o tempo de quarentena é justamente um momento bom para aproveitar, né? Para iniciar uma prática como essa, né? Eu faço, às vezes as pessoas, assim, meditação ainda vai deixar de ser. Por exemplo, na Europa, Estados Unidos, já tem muito mais flexibilidade em relação a isso, mas às vezes as pessoas sentem como uma coisa meio estranha, né? Tu Tem parar para preconceito? meditar. Mas que é coisa mais estranha do que ficar correndo em cima de uma tira de uma plataforma. Bom, isso é a esteira, e a gente faz esteira, né? Mas aí não faz esteira pela esteira, a gente faz pelo exercício, né? Quem nunca viu alguém numa esteira, olha e diz, mas parece um ratinho daqueles, um hamster em cima, correndo. Mas, claro, a pessoa está ali porque aquilo ela sabe que beneficia a saúde. Então, às vezes parar, ficar sentado, meditando, com o olho fechado, etc. Diz, pô, estranho, né? O cara parado de olho fechado, sem fazer nada, né? Não, está meditando, ele está movendo lá as engrenagens, entre aspas, do cérebro, né? E fazendo esteira cerebral, vamos dizer assim. É uma forma de exercício do nosso cérebro, que ajuda. Alfredo, muitíssimo obrigado por mais esse tempo que tu nos dás, por essa atenção e por esse aprendizado. Estou saindo daqui direto para o aplicativo e muitas pessoas provavelmente vão fazer uso não só do aplicativo, mas sair atrás a estudar e a entender um pouco mais sobre Mindfest. Muito obrigado, grande abraço, boa quarentena, bom trabalho. Muito obrigado, igualmente para ti. Eu te agradeço a oportunidade. Espero ter contribuído aí para melhorar um pouco o isolamento, a quarentena, o distanciamento social, que agora é controlado, né? Não é mais. Mudou o nome, está mais chique. Obrigado, Alfredo. Esse foi o Um nosso abraço. toque de vida de hoje.